O Arnaldo, em São Paulo tem mais times fortes entre os pequenos, ok. Mas no Rio, sempre os grandes vão para a final. Tem sempre a final entre os grandes, ou praticamente quase todas as vezes. Falando nisso, qual é o mais difícil? Ou é tudo a mesma coisa? Porque você fazer a final contra um grande é sempre mais difícil que fazer contra um pequeno, por exemplo. O que o Tite quis dizer com isso? Com essa história de campeonato mais forte? O Tite, além de fazer uma média, ele foi mais elitista que você na enquete. Porque ele, Olha aí, não sou eu sozinho falar mal da enquete, não. É o Tite, cara. O Tite foi mais elitista que o enqueteiro. Porque, na verdade, ele só pode estar mirando nos grandes, né? Quando ele faz essa comparação, né? Então, você dizer que os grandes do Rio torna o campeonato estadual do Rio mais difícil, você pode até levar em consideração que os 4 grandes do Rio estão fortes, que os 4 grandes do Rio estão na Série A do Brasileiro, mas daí, como o Trajano falou, para por aí, né? Porque em São Paulo, o Santos caiu, mas você também tem 4 clubes na Série A. Não tem o Santos, mas tem o Bragantino, além de São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Em relação a Rio São Paulo, e acho que ele mirou no estadual de São Paulo, evidentemente, quando ele fez essa comparação, tem muito equilíbrio entre os principais times, né? Então, se o Fluminense foi campeão da Libertadores o ano passado, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras foi campeão brasileiro. São Paulo e Palmeiras estão na Libertadores esse ano, Flamengo e Fluminense também. Botafogo e Bragantino estão na pré-Libertadores. E Corinthians e Vasco, que lutaram para não cair no Brasileiro, estão investindo. Então tá 4 contra 4. 4-4, digamos assim. Aí, Tirone, o desequilíbrio é o segundo escalão, é a Série B. A Série B do futebol brasileiro é dominada pelos paulistas, agora com o acréscimo do Santos. Tem 7 times paulistas na Série B. Se você levar em consideração que o Campeonato Paulista tem 16 times, além dos 4 principais na Série A, mais 7 da Série B, 11 dos 16 estão nas principais divisões do futebol brasileiro. No Rio não tem nenhum time na Série B, como disse o Trajano. Então, de 11 em 16, você já conclui, evidentemente, que o Campeonato Paulista é o mais difícil. Não tem nem discussão. Talvez a fórmula do Estadual do Rio reúna mais clássicos, é mais racional, digamos assim, semifinal em 2 jogos, etc. Mas isso não torna o Estadual do Rio mais forte que o de São Paulo. É simplesmente uma falácia. Mas é simplesmente uma explicação econômica. O interior de São Paulo é muito rico, é muito forte. Nós sabemos, né, gente? Elege governador, não é a capital que elege o governador, é o interior. Elege, às vezes, presidente. O interior de São Paulo é bem forte, economicamente, politicamente, e tem representatividade no campeonato. Por isso o Campeonato Paulista é mais difícil. Não morro de amores para o Campeonato Paulista, mas se talvez por um grande levantar a taça no Rio seja mais desafiador por conta de número de clássicos, em São Paulo, às vezes, o grande não chega nem no mata-mata, porque a fórmula e os jogos contra os clubes do interior são desafiadores desde o começo. Então, o Tite quis fazer média, mas sabe o que eu gostei? Porque, normalmente, as entrevistas dele com aquelas expressões rebuscadas e tal, elas não causam nenhuma repercussão. Dessa vez, na primeira, ele lançou uma coisa aqui para a gente debater. Gostei, Tite. Continue assim. Tem mais um ingrediente. A Taça Guanabara já foi avacalhada faz tempo. Conquistar a Taça Guanabara era um feito extraordinário para qualquer time do Rio de Janeiro. A torcida comemorava muito. Depois esculhambar. Essa Taça Guanabara de hoje é uma vergonha. De hoje não, verdade, faz tempo. Era muito legal mesmo. A Taça Guanabara tinha muito valor. Trabalhava no lance e tinha pôster do campeão da Taça Guanabara. Sempre tinha. É assim que é. Hoje não tem nem mais o lance nem o pôster da Taça Guanabara. Exatamente. Ó, o Diabo da Tijuca já manda mensagem aqui. Fala, o Carioca é ruim porque a distribuição da cota de TV é horrível. Aí é comparar time rico com pobre. Nem os estádios podem ser bons assim. Diz aqui o Diabo da Tijuca, creio que seja torcedor do América. Agora, o Danilo, a minha pergunta é a seguinte. É mais complicado você jogar numa final contra o Água Santa
Ou é mais complicado você pegar um clássico na final, como acontece todos os anos no Campeonato Carioca? Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de mais nada, vou os colocar a teus meta likes, de por favor. likes aqui, claro, né? Nos últimos 2 programas coloquei como 5.000. A gente foi bater essas metas sempre no offline, depois que o programa acaba. Como a gente já está aqui começando, 15 minutos de programa, já tem 1.000 likes, mais de 1.000 likes, então vou colocar a meta de hoje com 6.000 likes, um pouco mais ousada. E conto com todo mundo aqui, já tem 6.000 pessoas online, vamos terminar o programa com mais de 10.000, então dedo no like, pelo amor de Deus. Aí não tem um likezinho do Juca aqui, mas serve o meu próprio like. Bom, Tirone, sua pergunta, né? Eu acho que assim, quando você vê finais do Paulistão, por exemplo, como Palmeiras e Água Santa, que foi a do último campeonato, já mostra o porquê o campeonato acaba sendo considerado mais difícil, porque os times de menor expressão conseguem com mais frequência atrapalhar a vida dos grandes. O Água Santa, na verdade, não tinha nem divisão, né? A gente vai lembrar, até há pouco tempo era um time de várzea, e hoje em dia, além de ter sido vice-campeão paulista, aí, foi o time que revelou o Carpini, que hoje está no comando do São Paulo. Revelou, entre aspas, né? Já tinha passado pelo Guarani e tal, mas enfim, que foi que fez o trabalho que levou o nome dele para um outro patamar. E no Carioca, a gente vai lembrar, até o ano passado, quando o Fluminense foi campeão e tudo, normalmente o prognóstico antes, vamos falar do Campeonato Carioca, o Flamengo é favorito, sobra, vai ganhar, não sei o quê. Tanto que o título do Fluminense foi comemorado de uma maneira bem diferente, porque era pouco esperado, digamos assim, né? Normalmente o Flamengo entra como muito favorito. Esse ano, a gente pode falar que os grandes melhoraram, mas aí entra na equação os times pequenos, os times médios que estão na Série B, e aí é como o Arnaldo falou, não tem comparação. Como o Arnaldo já falou bastante da questão técnica, vou falar um pouco aqui também da questão financeira, a gente vai lembrar, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos ganham cada um 40 milhões de reais, que é a mesma coisa que ser finalista da Copa do Brasil, é a mesma grana. Para você ganhar na Copa do Brasil 40 milhões de reais, você precisa chegar à final. Na Libertadores, você precisa chegar à semifinal. Na Sul-Americana, você precisa chegar à final. Então, assim, é muita grana, é um campeonato nessa parte de financeiro muito mais estruturado do que o Campeonato Carioca, e muito por isso, como disse o nosso amigo que mandou superchat, o Diabo, acaba refletindo também na estrutura dos outros, porque os outros times menores recebem 10, 12 milhões de reais cada um só para participar. Não estou nem considerando se vai avançar de fase ou não, isso é só para participar. É um campeonato hoje dos mais fortes. Como a gente fala, é o campeonato estadual que ainda atrapalha o calendário, a gente sempre tem esse tipo de discussão, mas se tem um calendário, se tem um campeonato que na parte técnica, na parte financeira ainda compensa para os times, esse campeonato é o Paulista. O Fluminense e o Flamengo juntos no Campeonato Carioca não chegam a ganhar 15 milhões pela participação. Então é realmente uma discrepância, é muito diferente. Inclusive, esse é o grande obstáculo nos últimos tempos aí de negociação entre CBF e federações para a diminuição dos estaduais. Os times paulistas são os grandes resistentes a essa mudança, porque ganhar 40 milhões de reais só para participar, o Santos, por exemplo, está na Série B, é provável que essa cota só para participar do Paulista seja praticamente a maior receita do Santos no ano. Tem um papo de novo patrocinador, e essa receita pode superar, mas tirando esse novo patrocínio, a maior receita do Santos no ano vai ser participar do Campeonato Paulista, 40 milhões de reais, é muita grana. Então acho que o Tite, que normalmente gosta de fazer uma média, deu uma viajadinha além da conta aí nessa média, perdeu um pouco, tirou os pés do chão o professor Tite, viu, Tirani? Pois é. Mauro, você normalmente tem uma visão que os estaduais, tanto faz ser mais forte ou mais fraco, eles pouco interferem no restante da temporada, que é o que menos interessa agora. Então eu queria que você falasse sobre o que o Tite falou e também sobre as primeiras impressões desse Flamengo. O Flamengo jogou com o time, se não titular, com muita gente jogando lá, com os dois pontas, com o time mais ou menos como terminou o ano passado, não jogou o De La Cruz. Se dá para, dessa vitória, esse massacre do Flamengo, dá para tirar alguma coisa do que vem por aí? Bem, sobre o Tite, ele fala uma bobagem fazendo média. Acho irrelevante o que ele falou, nem vou me aprofundar sobre isso. Só um detalhe que eu quero fazer aqui, uma ressalva.
não é fato que os times do Rio, sempre os 4, chegam na final. Botafogo, de 2019 para cá, tá? Ele só em 2022 chegou à fase semifinal. O Vasco foi terceiro colocado nos 2 últimos anos, mas nos 2 anos anteriores não chegou à semifinal. Tá? Agora, Flamengo e Fluminense, sim. O Flamengo chega todo ano desde 2006, o Fluminense desde 2007. Mas Vasco, Botafogo, Vira e Mexe ficam fora. Ano passado foi a Volta Redonda, que chegou entre os 4. Então, nem sempre os 4 grandes chegam. Por incompetência, né, do Botafogo e do Vasco, que torna essa frase do Tite apenas uma declaração, sei lá, que gerou uma polêmica, para mim uma polêmica sem importância nenhuma, irrelevante. Sobre o jogo em si, é claro que você tem que relativizar a fragilidade do adversário, mas foi bem interessante a forma como o time do Flamengo se comportou, né? Pela forma como em campo o tempo todo marcando muito alto, roubando bola no ataque, todo mundo muito motivado, não tinha nada de modo banana. Um jogo como esse, com um gol a 2 minutos, em geral, você vê o time grande, marca um gol, 2 ali, aí relaxa, fica tocando para o lado. Mas não, os caras continuaram correndo, recuperando bolas e criando várias situações de gol. A postura foi interessante. O adversário é um sparring, né? Alguns times de campeonato estadual são meros sparrings, eles entram ali para apanhar de pouco, se possível. E às vezes consegue dificultar um pouco mais, até pelo relaxamento que não existiu. Acho que esse foi o ponto positivo. E mesmo quem veio do banco, claramente todos interessados, né? Por quê? Porque tem que correr atrás para ganhar espaço no time. Então você tem um banco com o Davi Luiz, que nem entrou em campo. Você tem um banco com o Alan, Bruno Henrique, Gabriel, os 3 entraram, né? E você percebe nitidamente os jogadores preocupados em mostrar serviço. Perdendo gol, ficando na bronca porque não acertou e tudo mais. Então foi bom isso, foi positivo. Claro que é só um jogo, evidentemente isso aí não significa que esse comportamento vá durar a temporada, o que seria o correto, né? A conduta correta dos atletas, mas foi um bom sinal. E o melhor em campo foi o Cebolinha, que jogou muito bem mesmo. Ele já tinha jogado bem no começo do ano passado com o Vitor Pereira, virou a última opção do Sampaoli, aí caiu muito de rendimento, ficou ali no banco, nem entrava nos jogos na maioria das vezes. Já no ano passado começou a reagir desde a chegada do Tite e claramente foi o melhor jogador em campo, inclusive no final trabalhando até quase como um meia ali na parte central do campo, distribuindo passos, deu passe para o Pedro, deu 2 para o Gabriel, 2 para o Bruno Henrique, que não aproveitaram. Foi muito bem o Everton Cebolinha e o Vinha está muito perto de ser contratado, faltam só algumas formalidades. Eu estou publicando agora no meu blog, o pagamento vai ser feito em 4 parcelas, né, anuais, até 2027, total de 8 milhões de euros e podendo chegar a 9 milhões com mais 1 milhão, mais 500 mil se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil e 500 mil euros se o Flamengo for campeão, 500 mil euros se for campeão brasileiro e 500 mil euros se for campeão da Copa Libertadores. Então são 8, podendo chegar a 9, 500 por cada título que eventualmente o Vinha conquiste com a camisa do Flamengo. Os pagamentos serão 2024, 25, 26, 27. O primeiro um pouco menor, eles estão ajustando justamente essas cifras finais e os demais nos anos subsequentes. O Flamengo vai então montando um time fortíssimo, né? Vai tendo 2 jogadores bons para quase todas as posições aí, com essa chegada do Vinha. Agora, Arnaldo, o De La Cruz não jogou e o Mauro destacou. Cebolinha foi o cara, um cara que jogou muito no time do Tite, como vem sendo titular desde que ele chegou. E quando o De La Cruz estiver lá, vai jogar aonde? Em tese, agora, com esse desenho inicial mantido o final de 2023 no lugar do Luiz Araújo, em tese. Não fazendo a mesma função, são jogadores bem diferentes, né? O Luiz Araújo é canhoto, ponta, e o De La Cruz é um destro que joga em diversas posições. A dificuldade do Tite, justamente nesse início de temporada, são os sparrings, né, Tironi? Porque a gente estava falando da qualidade, aí o discurso dele morre lá pela boca. A dificuldade de definir o melhor time do Flamengo é a falta de jogos desafiadores no início da temporada. O primeiro clássico só vai ocorrer lá na frente, no estadual do Rio. O Flamengo esse ano não tem o Mundial, não tem a Supercopa, não tem jogo grande para testar o seu time, né? Agora, De La Cruz jogando, entrando, o Mauro foi muito feliz quando ele fala: Cebolinha não vai sair. O Cebolinha é o principal jogador do Flamengo e do Tite. A gente já esperava esse resgate. E é uma coisa curiosa que parecia ser uma heresia. Hoje, talvez o torcedor do Flamengo entenda mais. O Tite sempre achou
como técnico da seleção brasileira, inclusive, que o Cebolinha é mais jogador que o Bruno Henrique, certo? Pode soar como um pecado, mas na cabeça do Tite, nas convocações, isso foi sempre recorrente, entre um e outro, ele sempre optou pelo Everton Cebolinha. Então, tirar o Cebolinha daquela ponta esquerda é complicado. É o lugar onde o Bruno Henrique se sente mais confortável também. O Tite tentou, inclusive nesse primeiro jogo, colocar um pouco o Bruno Henrique na direita, depois inverteu, botou o Cebolinha na direita, mas o Cebolinha ali, como ponta esquerda, é uma das certezas do Tite para a temporada. E aí, como o Mauro falou, os outros vão ter que se coçar, né? Vão ter que se coçar porque não vai ter lugar para todo mundo. E o De La Cruz, ele, como ele é muito versátil e muito bom jogador, ele também vai entrar. Vai sobrar para mais um. Por enquanto, o mais fraquinho bem entre aspas, porque é muito bom jogador, é o Luiz Araújo. E aí, a questão do Tite é ter, e ele tem, eu acho que, estofo, tamanho para bancar as suas escolhas e aguentar eventuais insatisfações no banco de reservas. E fosse agora a temporada já com Brasileirão, Libertadores, revezamento de jogadores nas partidas importantes, seria até natural. Mas o estadual não desafia, né? Então, por enquanto, vai ser uma extensão da pré-temporada. Inclusive, o Flamengo, depois do jogo no Amazonas, está indo para o tour nos Estados Unidos, enquanto seu time de base joga o possante estadual do Rio, segundo Adenor Bach, o Tite. Qual